Boa noite a mais uma live do Vocacional Shalom 2021 com o tema Vence logo, Senhor, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Eu sou a Daiane, nós estamos juntos mais uma noite e ainda nesse formato um pouco diferente, né? Essa noite nós não teremos, como na outra live, nós não teremos a presença do missionário Shalom, nem do Gustavo, do Guilherme, da Milene, nenhum convidado aqui do meu lado, por conta também dos nossos cuidados, em vista de mantermos a nossa saúde, esperando, rezando também para que esse tempo passe logo, e a gente possa, não só aqui no estúdio, na verdade, estou no auditório, nosso convidado está lá no estúdio, aqui pertinho alguns passos, mas não só aqui, estamos no estúdio, aqui no auditório, mas também todos juntos, até também nos nossos encontros vocacionais, nós estamos participando online. Antes mesmo da gente chamar nosso convidado, ele se apresentar, gostaria de pedir ao pessoal da técnica colocar o QR Code aqui embaixo. E, novamente, nós teremos acesso ao e-book para nós aprofundarmos ainda mais nos temas vocacionais, sobretudo no tema desta noite. Que aí eu quero que você coloque aí no chat, além do lugar onde você está assistindo, coloque. Sei lá, vou colocar, eu sou Daiane de São Paulo e eu sou missão nessa terra. Eu sou missão nesta terra. Este é o tema da nossa live desta noite. Você é missão nessa terra? Você sabe o que é missão? Você sabe o que é estar em missão? Pois é sobre este assunto que nós vamos conversar esta noite, que nós vamos partilhar também um pouco. Não só eu e o nosso convidado, mas também algumas outras pessoas que prepararam também todo um testemunho sobre o que é ser missão nesta terra aqui conosco. Bom, nosso convidado, talvez muitos de vocês a conheçam, talvez muitos de vocês estão participando, estão assistindo por causa dele. Ele vai falar o nome dele, o porquê do nome dele, ele até brinca um pouco com o nome dele também. Ele é um missionário digital, literalmente. Sim, já foi um RL blogueiro, mas um RL, aquele blogueiro, mas que ele evangeliza. Então, missionário digital, que o Papa Francisco, e também o fundador da comunidade católica Shalom, fala tanto e nos envia também a ser esses missionários digitais. Ele vai explicar um pouquinho também o que pode ser isso, que é estar em missão no continente digital também. Janine, tá me escutando já? Estou sim, Daiane. Gente, eu falei para ele, antes de entrar, toda na organização, e meu Deus do céu, eu nem sei o que eu vou falar para ele, nem sei o que eu vou falar para você, porque é o Giannini. Giannini, por que esse nome? Giannini. Vamos lá. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite, Daiane, boa noite a todos os vocacionados, né? Primeiramente, uma alegria estar aqui partilhando um pouco da minha vida, da minha experiência na comunidade. E também dizer que eu também sou missão nessa terra, né? Sou Giannini de Araújo, missionário da comunidade de vida e estou em missão também nesta terra, né? Esse nome aí vou até dizer assim, senão assim, é para ser meio estranho, né? Toda vez que me apresento, eu sempre digo assim, eu sou Giannini, aquela da marca de violão, pronto, sabe? Mas também é nome estrangeiro, né? A gente tava até conversando antes, né, Daiane? Tá explicando o porquê desse nome. Meu pai colocou aí em homenagem a um jogador da Itália de 86, né? O nome italiano, só que na Itália é sobrenome, né? E no português, abrasileirando o nome, a gente coloca como nome próprio, né? Mas estamos aí, né? Eu não sou blogueiro não, viu, Daiane? Eu acho que você é mais do que eu, viu? Como é seu Instagram, Giannini? Pra galera já acessar agora e já tirar a prova. Olha só. @Giannini Shalom, né? Giannini com 2 N's no meio, viu? É idêntico à marca do violão. @Giannini Shalom. Aquele violão que a gente vê no grupo de oração, na missa. Então, é exatamente igual aqui. Giannini, o nosso tema é Eu sou missão nesta terra. O Papa Francisco, ele sempre nos recorda isso, né? Inclusive, hoje eu estava rezando com a Evangelii Gaudium, exatamente, né, com esta igreja em saída, com a comunidade em saída, mas também com nós mesmos, como esses chamados, eleitos de Deus também, a sair. Afinal, só para a gente introduzir aqui, onde você já foi missão? Quanto tempo de comunidade? Acho que tem 10 anos, não sei,
Mas quanto tempo e quantas terras diferentes você já foi em missão durante este tempo? Olha, você falou aí, né? São 10 anos de comunidade, né? Para mim foi ontem que eu estava saindo de Natal, né? Por onde foi a missão que entrei para ingressar na comunidade em 2011, né? Já se passaram 10 anos, né? Mas rodando aí pelo Brasil, né? Passei boa parte do tempo da missão no Nordeste, mas a primeira missão foi Maceió, depois fui para o discipulado de Pacajus, depois eu fui para Apropriar em Sergipe. Entrei no seminário, né? Sou seminarista. Vim morar em Fortaleza, na casa mãe. Estágio pastoral. Fui morar em Aparecida, né? Essa terra linda que você conhece, né, Daiane? É sua terra também. Sou apaixonado por aquele lugar, né? E Nossa Senhora também, né? E hoje continuando esse tempo de missão aqui na Diaconia Geral, né? Trabalhando na assistência apostólica neste tempo, né? No instante passa. Passa rápido, né? Nossa Senhora. Eu tô começando ainda, né? Tava aqui comemorando, eu fiz 2 anos de vida consagrada, achando assim que já era uma vida, né? Mas realmente passa rápido. E o que é, assim, pro Janine, o que é missão? O que é estar em missão? O que é ser em missão nesta terra? Olha, pra mim, primeiramente, é ser grato a Deus por ter sido tão misericordiado. Eu digo isso, Daiane, porque eu tive uma experiência com Deus aos 18 anos de idade, né? Então, foi ali que eu experimentei pela primeira vez, assim, dizendo que eu era amado por Deus, né? E atendendo ao chamado de Deus na minha vida, eu disse assim, meu Deus, não tem como eu não ser grato a Deus, eu não ser ofertando minha vida, né? Então, eu acho que a primeira coisa que para mim definiria missão é gratidão, né? Aí a gente pode entrar aí no que significa a palavra missão, né? A palavra missão a gente sabe que significa, entre linhas, é ser enviado, né? Fruto de um chamado, né? Fruto dessa correspondência é uma vocação, né? Então é uma vocação, um chamamento de Deus que me leva a ir em missão, justamente ser enviado, né? Então tem um para quê diante de tantas coisas, diante de tanta graça de Deus, existe um para quê, né? O padre Rômulo, né, tive a oportunidade de morar com ele no meu discipulado de Pacajus, ele sempre dizia assim, eu acho que a gente tem que mudar às vezes os questionamentos que a gente faz e traz, né? A gente tem que às vezes não perguntar por quê, mas perguntar para quê, né? E eu digo hoje assim, o para quê da missão, né? O para quê do ser enviado, o para quê, né? Eu digo até para você que é vocacionado, para que você é vocacionado? Para que você quer consagrar a sua vida? Para que você quer ir em missão? Né? É para quê? É para corresponder à humanidade, né, que está esperando a manifestação dos filhos de Deus, que sou eu e você. Existe o para quê do ser enviado em missão. Para quê? Lógico, a gente vai conhecer talvez muitos lugares, mas o fundamento principal não é nem conhecer os lugares, é mostrar Cristo à humanidade. É mostrar Cristo ao homem que sofre. Para nós, como carisma, ainda mais, hein, Daiane? Mostrar Cristo aos jovens, né? A primazia do nosso carisma, sabe? Então, assim, resumindo em palavras, né? O para quê da minha missão é ofertar a minha vida aos jovens, porque eu sou grato a Deus que me chama e me envia ao jovem, aos casais, enfim, a todo um povo, né? Então, o para quê da minha missão? Eu existo para quê? A gente sabe que nossos estatutos, fala sempre sobre isso, né? Nossos estatutos, nós nascemos para quê? Para evangelizar. Mas fruto de que essa evangelização? Né? Fruto da experiência. Por isso que eu sou grato. Né? Então, missão é gratidão, Daiane, né? Somos gratos a Deus por tamanha misericórdia, né? Se a gente for recordar aqui de onde foi que o Senhor nos tirou, né? Né? Verdade? E o vocacionado que está assistindo agora, recorde aí, de onde foi que Deus te tirou, de onde foi que Deus te trouxe, de onde foi que Deus te pegou, onde foi que Deus te conquistou, né? Eu lembro, Daí, só me prolongando um pouquinho mais aqui, mas no show Encontro, nos 30 anos da comunidade, né? Tinha um momento lá do show que falava, tinha uma musiquinha, né? Que foi inclusive, acho que a missão de Maceió que montou, era onde o Senhor me encontrou, né? O Senhor me encontrou em Maceió, o Senhor me encontrou em Natal, o Senhor me encontrou, sabe? O Senhor me encontrou, né?
O Senhor me encontrou em Caicó, no Rio Grande do Norte, né? O Senhor te encontrou aonde, Daiane? Foi em São Paulo, Lá não em foi? São Paulo. Lá em São Paulo. E ao vocacional, de onde foi que o Senhor te encontrou, né? Eu acho que isso já seria um grande motivo de gratidão a Deus, porque fomos encontrados por Deus e encontrados nós somos enviados, sabe? É isso, é isso. Como você falou aí, você comentou, não é só ir em missão, não é só apenas conhecer lugares. Sim, Deus até pode nos dar a oportunidade de conhecer lugares, conhecer pessoas, mas não é porque também, né? Vale lembrar que Deus vocacionados, né? Principalmente aqueles da comunidade de aliança. Você é chamado à comunidade de aliança e você é chamado também a ir em missão todos os dias. Talvez hoje a sua missão é ir dentro da sua casa. Você é missão aí nesta terra que Deus quis. Não sei se no seu ano do discipulado, Janine, teve, mas o Moisés ele vai nos visitar, né? Próximo do nosso envio missionário para as missões. E aí ele cria um textinho, né? Ele pede pra gente fazer um textinho. Eu não me recordo bem, ainda procurei hoje, mas não achei. Mas que vai falando, né? Coloque aí o lugar que você está indo. Este é o melhor lugar que Deus, o melhor lugar que eu poderia ir, porque não fui eu que escolhi, mas foi Deus que escolheu. Então, se Deus te chama até a ser comunidade de aliança, Ele te chama a ser missão na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua célula. Continuar aí na missão, continuar na sua cidade, continuar no seu bairro. Deus te chama a ser missão neste lugar e ser sal da terra e luz do mundo. Pode também te chamar aí, literalmente, a ir em missão, a percorrer as estradas do mundo. Mas nós somos chamados, realmente, como Moisés sempre nos fala, como você falou muito bem, missão é gratidão. Porque não tem como a gente ficar... Eu não sei, né? Acho que você, Janine, tem muitas histórias, né? Que a gente não consegue nos conter, tamanha a nossa gratidão, e a gente anuncia, a gente sai e realmente a gente grita pro mundo a alegria de ser esses que tiveram esse encontro com Deus e o nosso desejo de sempre ir ao encontro, a levar outras pessoas a ter este encontro, levar outras pessoas também a percorrer essa missão junto conosco pelas estradas do mundo. Daiane, se fôssemos até numerar, eu acho que faltariam cadernos e cadernos, né? Porque a cada dia nós somos surpreendidos, né, por Deus. A cada instante nós somos surpreendidos, né? A cada dia, a cada instante. A gente não sabe o que vai viver daqui o próximo segundo, né? A gente não sabe. A gente sabe que nesse momento a gente está participando dessa live de hoje aqui do Vocacional. Mas o que é que vai acontecer depois? Não sei. Tudo está a cargo da providência de Deus, né? E se tudo está a cargo da providência de Deus, como não ser grato porque nós acreditamos assim que Ele está conduzindo a nossa vida, né? Então, é ser grato, né? E outra coisa, Daiane, acho que é muito importante, que resumiria a missão, também é o louvor, né? De certa forma, gratidão e louvor se misturam e se tornam uma coisa só. Se misturam e se tornam uma coisa só, né? Louvar a Deus por tudo, pela providência que nos... vai nos conduzindo a cada momento, a cada instante, né? Bendito seja Deus por tudo, né? Você tem alguma história, principalmente agora da última missão que você passou, né? Que foi a Aparecida do Norte. Sim. Tem alguma história assim... Eu sei que você deve ter inúmeras, mas aquela história que você traz assim num lugarzinho guardado no coração. Daiane, assim, né? Partilhando assim, de Aparecida, de certa forma, para mim, eu sempre disse... Muita gente perguntou, né? Para mim, e como é que foi viver lá em Aparecida? Primeiro... Eu me surpreendi quando cheguei lá, porque a primeira vez que eu fui para morar, né? Nunca tinha, como eu disse no início, nunca tinha saído do Nordeste, foi a primeira vez que também fui para São Paulo. Enfim, chegando lá, não imaginava o Santuário Nacional, aquele tamanho, não imaginava, né? Não imaginava aquela multidão de pessoas, né? De tanta gente vindo de tantos lugares, não imaginava, né? Que era tudo aquilo, né? E que grande graça tocar naquele lugar ali, e aquela terra que é santa, né? Mas de uma forma muito particular, Daiane, eu trago um testemunho, né, que eu associo muito à intercessão dela, né? No ano de 2017, eu lembro que o meu pai, ele teve um pré-AVC, né? E eu tive, morando lá em Aparecida, né? Na mesma hora que eu soube, eu vim correndo às pressas
para Caicó, né? Ele já estava internado na UTI e passei uns 12 dias. Depois ele recebeu a alta, foi para casa e os meus irmãos também continuaram cuidando dele, né? Quando eu voltei para Aparecida, acho que passaram 5 dias, ele voltou novamente para a UTI. E quando ele voltou de novo para a UTI, eu procurei as minhas autoridades, né? Minha formadora comunitária, e eu disse para ela assim, ela perguntou, você quer ir? Eu disse, olha, eu acho que eu não vou. Eu acho que o meu lugar hoje é aqui, né? É aqui. Eu quero viver esse tempo na fé. E isso, quando eu soube, era mais ou menos por volta de umas 10 horas da noite, era uma sexta-feira. E o santuário, né, de sexta para sábado, sábado para domingo, eu digo isso em tempos normais, né, não no tempo agora da pandemia. Mas em tempos normais o santuário fica aberto 24 horas, né, entre sexta, sábado e domingo, porque é os romeiros que ficam chegando de madrugada. E eu fui para o santuário, isso eram as 10, 10 e meia da noite, cheguei lá, diante de Nossa Senhora Aparecida, só tinha eu e ela, né. Eu disse assim, mãezinha, a senhora sabe o que eu quero, né, a senhora sabe o que eu quero que ele viva, né. Mas eu quero também que seja feita a vontade de Deus. Se for a hora dele ir, que ele vá em paz, né? E que ele vá sobre os teus cuidados. Foi minha oração e depois eu rezei o meu rosário lá diante dela, né? E o mais interessante é porque só tinha eu e ela. Aquele santuário lotado, esse horário só tinha eu e ela, né? Inveja Pronto. boa, eu tô aqui. E voltei para casa, né? Terminei de rezar, voltei para casa e fui dormir. E com o passar dos dias ele foi melhorando, saiu da UTI e foi para casa, né? Então assim, eu não tenho como não dizer que isso não foi, com certeza não teve a mão dela ali, entendeu? Tenho certeza, assim, foi assim, Nossa Senhora colocou o manto dela na vida do meu pai e protegeu, né? E hoje ele está vivo, até hoje, graças a Deus. E eu associo isso muito ao milagre, né? Que eu alcancei por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Quem é devoto de Nossa Senhora Aparecida sabe o que eu estou falando, porque essa devoção a ela, né? E muito comum e muito próprio do pessoal do Sudeste, pessoal de São Paulo, né? Eu digo assim, eu fui contagiado, né? Pela fé simples do povo, né? Que o povo também é muito simples, mas que ama a Deus e recorre também à intercessão de Nossa Senhora, sabe? Então assim, eu digo que essa foi a maior graça que eu alcancei morando naquela terra. Fruto também da missão, porque se eu talvez não estivesse na comunidade, talvez eu não tivesse nunca ido lá, né? Mas Deus me deu a oportunidade, por meio da comunidade, ir em missão para lá, experimentar da maternidade de Nossa Senhora e colher também dos milagres da intercessão dela na minha vida, na vida dos meus, sabe? Então assim, essa é uma das, mas teria muitas, muitas outras coisas assim, né? Eu tô aqui toda mexida, ó. Também que não tava me pegando antes. É porque realmente, principalmente o pessoal do Sudeste, que aqui no Nordeste é muito a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, né? Mas no Sudeste, eu acredito que se assemelha muito, assim, a devoção, mas, enfim, só quem sabe é quem tem a oportunidade, né, de não só viver naquela terra, não digo só Aparecida, mas São Paulo, estar próximo, né, dela, é realmente algo. Enfim, eu não tenho nem palavras, não tenho nem o que dizer. Mas, até um breve testemunho aqui, porque eu cresci aos pés de Nossa Senhora Aparecida, né? Eu sei lá quantas milhares de vezes, de família católica, né? Então, milhares de vezes nós íamos para Aparecida. E eu achava, quando eu via Nossa Senhora Aparecida, é tão comum. É tão comum. É tão comum. Eu achava assim, tão comum. E eu queria ser a diferente. Tanto que eu tenho uma devoção muito grande também a Nossa Senhora de Guadalupe. Mas eu queria ser a diferente também. Eu não achava a Nossa Senhora Aparecida muito simples. E no centenário das aparições, eu estava no discipulado. No final do centenário, né? Em 2017. Eu tive a oportunidade, em 2017, de conhecer Fátima. E no encerramento do centenário, eu estava em Quixadá. E ali, toda aquela devoção dos próprios cearenses, Nossa Senhora Aparecida, eu tive uma profunda experiência. Primeira vez que eu tive a oportunidade, quando eu voltei para São Paulo, hoje eu não abri mais mão, né, de sempre passar por Aparecida e renovar essa minha devoção a ela, porque
Quem ainda não, se você é do Sudeste, não teve ainda oportunidade, porque tem muita gente de Aparecida. Não sei como tá agora durante esse tempo, né? Mas na primeira oportunidade que você tiver, corra, porque é uma experiência sem... E ela nos envia em missão. É muito próprio também de Nossa Senhora Aparecida nos enviar em missão. Ser em missão, ela vai nos carregando, né? Sim. Ela vai carregando. Tanto que foi assim que ela apareceu, né? Ela estava literalmente nadando, vai. Vamos brincar, mas ela estava e ela foi em missão para aqueles pescadores que a encontraram ela. E estar em missão, como você falou, você decidiu ficar em Aparecida e você permaneceu na vontade de Deus. Quando a gente permanece na vontade de Deus, independente qual seja, as coisas, né, as coisas que justas, que são desígnios dele, vão acontecendo também. É forte. Ai, mãezinha. Muito forte, muito forte. Gente, nesse programa aqui, nessa live, nós não teremos nenhum lançamento de nenhum clipe do Missionário Shalom, exatamente por conta deste tempo, né, que nós estamos vivendo, mas logo, se Deus quiser, vai sair o próximo clipe, uma música nova, que nem eu sei qual é, eu tô aqui super curiosa. Mas nós vamos, para você que está chegando agora, você que ainda não ouviu nenhuma música, nós vamos recapitular todas as 4 músicas que foram lançadas. Mas não na voz do Missionário Shalom, mas de outros missionários Shalom também, espalhados aqui pelo Brasil. Nós vamos ver agora a primeira música. Na verdade, não foi a primeira música, não me lembro se essa foi a primeira música que saiu, o primeiro clipe, que é Eu aos Teus Pés, que quem compôs ela foi o Guilherme Pontes, mas quem vai interpretá-la agora é o Max, lá da Missão de Natal. Nós também teremos um testemunho sobre o ser em missão nesta terra com o irmão da Comunidade de Aliança. Pode rodar o vídeo. Eu aos teus pés, somente um pecador. Eu aos teus pés, a vida enfim chegou. Vou recomeçar. Eu aos teus pés, perfumes a derramar. Eu aos teus pés, só quero aqui ficar. Quero te amar. Sinto teu amor por mim, ouso até me aproximar. Mal vejo a hora de me dar por inteiro. Lágrimas aos teus pés, teu amor me refaz. Ouço teu doce falar, bálsamo dentro de mim. Eu que pensei que estava me dando, mas na verdade tu que te davas a mim. O que posso fazer? Só amar-te perdidamente. Para sempre te dou minha vida. O que posso fazer? Só amar-te perdidamente. Para sempre te dou minha vida. Sinto teu amor por mim, ouso até me aproximar. Mal vejo a hora de me dar por inteiro. Lágrimas aos teus pés, teu amor me refaz. Ouço teu doce falar, bálsamo dentro de mim. Eu que pensei que estava me dando, mas na verdade tu que te davas a mim. O que posso fazer? Só amar-te perdidamente. Para sempre
te dou minha vida. O que posso fazer? Só amar-te perdidamente. Para sempre te dou minha vida, te dou minha vida, te dou minha vida. E aí, tudo bem? Meu nome é Anderson, sou consagrado aqui na Missão de Natal, comunidade de Aliança. Enfim, falar um pouquinho sobre o meu testemunho como vocacionado, na vida apostólica, na vida familiar. Sou casado, tenho 3 filhos, minha esposa também é da comunidade. Sou consagrado há 5 anos, entrando para o 6º ano, e só esperando a bendita missa para fazer minhas promessas definitivas. E fazendo memória da minha vocação, da descoberta da minha vocação, eu fui novamente me surpreendendo. Eu acho que isso é natural para todos aqueles que são vocacionados. E para mim foi perceber que Deus me preservou de várias coisas grandes, né? Porque eu comecei na minha caminhada com 15 anos só, né? Mas perceber que Ele foi me salvando principalmente de mim mesmo, do apreço que eu tenho por mim, daquele desejo de ser o melhor, daquele desejo de um sucesso exterior. Nada desencarnado, mas de pouco em pouco Deus foi fazendo isso, de pouco em pouco foi me fazendo entender isso. E, como eu te falei, comecei muito cedo, com 15 anos, tem gente que começou mais cedo ainda na caminhada, mas eu considero que eu comecei com as minhas pernas, a dar meus passos sós, na renovação carismática, com 15 anos mesmo, né? Se eu for colocar a minha história. E para mim sempre foi muito concreto a minha caminhada. Sempre foi muito real para mim. E eu tanto que o que mais me chamava a atenção, o que mais eu gostava de cantar era a música de oferta de vida. Vem o Senhor meu vida oferecer. Então, muitas pessoas nem entendiam isso, não entendiam porque eu abria mão de tantas coisas, de tantas festas, de festa de família muitas vezes, nem mesmo os familiares entendiam. Mas eu acredito que nem mesmo eu entendia por que isso. E conheci a vocação através de uma missa, de uma celebração eucarística, e fiquei assim apaixonado, né, com todo o zelo. E de pouco em pouco aí eu fui conhecendo mais a vocação, e aquele desejo de oferta de vida foi ficando mais palpável, mais, como eu posso dizer, eu fui entendendo como é que eu poderia fazer isso, como é que seria, como é que isso se daria, como é que eu ofertaria a minha vida. E a vocação foi como que me atraindo, né? Várias coisas, como eu te falei, a oferta de vida, a radicalidade, mas outras coisas também foram assustando, né? Ser o terceiro, ser o pior, ser o vaso de argila, falar sobre pobreza, coisas que a gente não é acostumado a escutar, coisas que a gente não foi criado para viver. E de lá para cá já são 5 anos de vida consagrada. E posso dizer que os últimos 2 anos foi uma grande surpresa. Ninguém estava preparado para isso. Ninguém estava preparado para um contexto de pandemia. E hoje, nós aqui em Natal, eu e minha esposa servimos no pastoreio de casais. Hoje estamos à frente do pastoreio. E o pastoreio não parou, mesmo com o contexto de pandemia. A gente buscou alternativas, continuou com o pastoreio de forma virtual, foi buscando ferramentas, foi buscando uma forma de continuar trabalhando. Então, o trabalho não parou. Mas eu acredito que você também, hoje eu também trabalho com comércio. Então, esse contexto de lockdown, esse contexto de lojas fechadas, foram realidades tudo junto, ao mesmo tempo, que dificultaram e tornaram esse tempo um desafio à parte, né? Então, quando eu olho para tudo o que aconteceu e percebo o quanto Deus desejou nos inserir nos jogar para isso. Não foi desejado por Deus, com certeza, essa pandemia, mas foi permitida por Deus. Então, para a gente, como comunidade, nós fomos inseridos nesse meio virtual, em terras
que já tinham sido exploradas, mas eu acho que não tinha sido esgotada essa exploração e nunca vai se esgotar. Então, a gente começou a fazer lives, como eu te falei, né? A gente continuou mantendo o grupo de oração, mas a questão da evangelização a gente teve que dar, como a gente diz aqui, dar os pulos da gente, né? Desenvolver estratégias para conseguir fazer. E primeiramente o pessoal da comunidade de vida que se jogou nessa, encabeçou e se lançou, e posso dizer que esses irmãos foram verdadeiros heróis nesse tempo, e a missão, a evangelização só não parou por causa deles. E depois disso, alguns irmãos da Aliança foram sendo agregados a esse novo centro, e com o passar do tempo a gente foi chamando de Centro de Evangelização Virtual. E a gente percebendo tudo, né? Eu fico olhando os erros, os acertos, aquilo que a gente foi fazendo. Foi bem difícil para esse contexto, trabalhando com comércio, com loja fechada. Foi um tanto quanto complicado. Sendo bem concreto, assim, quero falar bem abertamente, né? Às vezes, com a loja fechada, eu passava o dia todinho vendendo pelo WhatsApp. E aí, no final do dia, ia fazer as entregas aqui na minha cidade. Chegava em casa por volta de 8 horas. E aí, tomava um banho, né? Para se higienizar, pelo menos. E começava a live, né? E os meninos, os 3 meninos, minha esposa levava eles lá para a cozinha para tentar que eles ficassem caladinhos. Nem sempre isso era possível, né? Teve até uma vez uma live que a gente fez. E a gente começando a live... E aí saiu na live, né? Minha esposa dizendo, pessoal, vamos lá para trás, porque papai vai começar, vamos ficar em silêncio. Isso saiu no áudio da live. Né? Então, eram essas coisas, aí o pessoal começou a comentar, agora não fique em silêncio, agora não fique. Né? E aí eu cancelei a live e comecei outra. Mas esse desejo de ir além. E perceber que, mesmo estando no meu quarto, mesmo usando o meu quarto, eu estava em terras muito distantes. Estava evangelizando em outras terras. E, assim, contando mais história, né? Ano passado, eu e minha esposa, a gente contraiu o vírus no meio do ano. Só que na gente foi muito fraco, né? Graças a Deus, a gente foi bem leve. E eu lembro de ter rezado e Deus ter me lembrado muito sobre o que o nosso fundador escreveu sobre os bombeiros. E quando aparece o fogo, ao invés de correr como todo mundo, vão para cima para tentar salvar o máximo de pessoas possíveis. E foi dessa forma, quando a gente percebeu, na época não se falava tanto de novas cepas, né? Se pensava ter uma imunidade, e a gente chegou à conclusão, eu e minha esposa, de que se Deus permitiu que a gente tivesse passado por aquela doença, de forma leve, e estávamos imunizados, hoje a gente sabe que não, né? E que a gente teria que ir onde os meus irmãos não poderiam ir. Eu teria que me dar ainda mais, de ser mais generoso na minha oferta, como Deus foi generoso com a nossa família. E esse foi, assim, eu acho que foi o gás mesmo que faltava, né? Esse desejo de fazer o que precisava ser feito naquele momento. Então, foram muitas coisas, realmente a gente foi pioneiro, foi se acidentando no meio do caminho. Quantos memes a gente não virou, né? No Ben Shalom, aqui de Natal a gente tem quase uma filial, né? Então, mas quanta coisa a gente viu, quanta coisa a gente presenciou, quanta coisa a gente testemunhou. Pessoas que não vinham para nenhum evento nosso e foram encontradas por Deus no sofá da casa deles, assistindo a televisão, escutando pelo celular. Pessoas que receberam a efusão no Espírito Santo por videochamada, por telefonema. Realmente eram terras inexploradas ou pouco exploradas, em que o mar era aberto e a vastidão de peixes, como é que eu posso dizer? A quantidade de peixes era muito maior. Só que a gente precisou aprender a pescar aí e não dava mais para voltar. E o que eu posso dizer para você é que, se você escuta essa voz que te chama hoje, vai, não tem medo não. E até porque esse é um caminho que todo aquele que começa deve pensar que é sem volta. Até mais. Shalom.
Ouço teu doce falar, bálsamo dentro de mim. Eu que pensei que estava me dando, mas na verdade tu que te davas a mim. O que posso fazer? Só amar-te perdidamente. Para sempre te dou minha vida. O que posso fazer? Só amar-te perdidamente. Para sempre te dou minha vida. Te dou minha vida. Te dou minha vida. Obrigada, Anderson. Obrigada, Max. Obrigada aos irmãos de Natal por este belíssimo testemunho, também nos fazer recordar desta música que eu acho que é das minhas favoritas. Janine, você escutou todas as músicas já aqui da campanha vocacional deste ano? Janine, na escuta? Agora sim. Vamos lá. Você escutou todas as músicas da campanha vocacional deste ano? Olha, confesso que só acompanhei algumas, não escutei todas. Mas eu não tenho o que dizer, porque toda música vocacional ela é perfeita, né? Todas as músicas que graças a Deus, Deus nos deu o dom, né, de compor, de cantar, né, são perfeitas. Fico devendo essas vocacionadas, né? Mas com certeza são músicas belíssimas. Sem dúvida nenhuma. E cada música, você, tanto para o Janine, mas para quem talvez está chegando agora, essas músicas da campanha vocacional deste ano, todas foram compostas pelo missionário Shalom, pela Milene, pelo Guilherme e pelo Gustavo. E foi um desafio que a assessoria vocacional, que é responsável por promover e acompanhar as novas vocações dentro da comunidade, fez ao missionário Shalom. Então, eles rezaram, ouviram de Deus, e aí eles pegaram alguns personagens bíblicos, alguns personagens da história da salvação, e entregaram ao missionário Shalom com alguns temas específicos. Esta música que nós ouvimos agora, Eu aos Teus Pés, ela foi composta pelo Guilherme, esse clima assim, eu já consigo imaginar, tipo, na praia, alguma coisa assim, mas com o personagem de Maria Madalena, né? Ela que deixa tudo aos pés do Senhor. Mas o Anderson estava aqui agora dando testemunho dele, sobretudo sobre este tempo que nós estamos vivendo, e eu fui me recordando de algumas palavras que Moisés tem sempre nos reforçado, né? Mas principalmente ano passado. Aí eu fui buscar uma cola, né? A revista Escuta, que é onde está composta, essa aqui é desse ano, de 2020. E a revista Escuta, para quem não conhece, é o momento que o Conselho da Comunidade para, o Conselho Geral da Comunidade para, e ouve de Deus quais são os caminhos que Deus deseja que nós trilhemos pelo próximo tempo, né? E depois o Moisés prega em cima daquilo que Deus foi falando, né? Fazendo aquele direcionamento mesmo para a comunidade. Só que ano passado, 2020, por conta da pandemia, não teve esse retiro de escuta. Teve online um retiro de aprofundamento da escuta. E eu vou ler uma coisa que Deus falou pra gente em 2019. Não é só pra gente da comunidade, não. Se você é vocacionado, Deus também falou pra você. Se você é da obra, Deus falou pra você. Nós estávamos em alto mar e Deus nos convidava a não voltar atrás. Mas, pelo contrário, naquele momento de tempestade, a barca precisava avançar, ir ao encontro de todos que tanto necessitavam de resgates impossíveis. Em 2019, Janine vai lembrar ainda mais do que eu. Deus falou muito sobre esses resgates impossíveis. Deus nos colocou, de fato, em alto mar, nos levou a alto mar e pescar peixes grandes. E quem imaginava que no ano seguinte nós íamos nos encontrar, né, neste continente digital, neste mar tão grande onde habita tantas bilhões de pessoas, né? E desde aquele ano Deus também já o recordava dos missionários digitais. De fato, evangelizar com o poder do Espírito, ir em missão, que é constitutivo também do nosso carisma, ir em missão para este continente digital. Janine
Partilha aí um pouco dessa experiência, como que foi e como que tá sendo ainda, né? Para você ir em missão nesse continente tão grande, que a gente encontra de tudo também. Daiane, realmente você ia falando a contextualização assim da revista Escuta, né? Daquilo que o próprio Deus foi nos conduzindo como comunidade, nós não esperávamos, né? O que viria a acontecer, não esperávamos, a gente sabia que nós tínhamos ali a voz de Deus que estava nos conduzindo. Fomos surpreendidos pela pandemia, né? Como você foi colocando, como você foi dizendo. E realmente, como comunidade, nós nos reinventamos, né? Não é à toa que a gente está aqui hoje, né? Isso aqui é fruto também... Desse jeito ainda. Isso aqui é fruto do mandato missionário de Deus, né? Isso aqui é fruto do mandato missionário de Deus. Porque isso aqui que a gente está fazendo nessa live, a gente está chegando a cada vez mais longe, né? Hoje na casa do vocacionado. E fruto desse mandato missionário, fruto da profecia de Deus, aqui fomos inseridos, né? Olha, Daiane, eu não me acho muito missionário digital, não, né? Tem gente que é bem mais do que eu, mas eu gosto das redes sociais, né? E estar no mundo digital hoje, né? Como missionário digital, né? Levando ali a experiência do meu dia a dia, levando ali a experiência da palavra de Deus do meu dia a dia, levando ali a experiência da Eucaristia, que faz parte do meu dia. Enfim, né? Eu acredito que isso proporcionou ainda mais, né? Vamos assim dizer, né? Jesus entrou ainda num lugar ainda mais de maior multidão, né? Porque a gente sabe que o mundo virtual, a gente já sabia isso bem antes da pandemia, né? Que existe uma grande galera que está lá no mundo virtual, né? E que agora aumentou mais o continente digital. E agora Jesus entra nesse conteúdo, nessa ação, né, nesse mundo virtual, perdão. Jesus entra agora no mundo virtual por meio da minha oferta, por meio da sua oferta, né? E tenho certeza também tem muitos vocacionados aqui que amam fazer posts, amam fazer stories, amam fazer tudo que simbolize a sua vida, fruto da experiência com Deus, né? Então, assim, é um mandato missionário, né? A gente tem que encarar isso aqui como missão. A gente sai dali do conteúdo aqui, né, físico, para ir para o conteúdo numa realidade virtual, vamos assim dizer, né? Vamos para o mundo virtual e lá encontramos pessoas que têm sede de Deus. A gente sabe, uma vez, eu estava participando de um curso, acho que, Daiane, você também deve saber disso, e muita gente também, né? A gente sabe que a gente está ali andando no Instagram e de repente aparecem muitas propagandas ali, né? Aparecem muitos outros perfis e muitos perfis também que são falsos, né? A gente sabe. Mas por trás dali existe uma pessoa, né? A pessoa que estava conduzindo esse curso, ele sempre dizia assim, olha, atrás de cada perfil existe uma pessoa. Se ela não for aquela pessoa da foto, mas é uma pessoa. Existe uma pessoa ali. Ou seja, aquela pessoa ela precisa ser evangelizada, né? E como é que a gente começa a evangelização no mundo virtual? Aí a gente pede a ação do Espírito Santo e vamos lá. Porque o mesmo Espírito que conduz a igreja há anos atrás, que conduziu a igreja e conduz a igreja até hoje, a própria ação de Deus que nos dizia que o mar se abriu, que a evangelização ia acontecer, não dava mais para voltar, porque o barco já está em alto mar, é o mesmo Espírito que vai fazer com que eu também tenha sabedoria de evangelizar nas redes sociais. É uma foto? Ok. É uma conversa puxando um assunto, talvez com uma pessoa que... Talvez, sabe o que a gente pode até fazer, Daiane? Talvez aquelas pessoas que nos seguem, né? Será que a gente já conseguiu conversar com elas e até mostrar para elas o valor e a experiência da nossa vida consagrada? Né? Eu questiono você, vocacionado, também. Você sabe que você precisa fazer o quê? Evangelizar. Por quê? Porque é isso. Nós nascemos para isso. Eu já tinha falado sobre isso. Nós nascemos para evangelizar. Então encontrar aquela pessoa que talvez a gente nunca teve a oportunidade de falar, mas que nos segue, é uma oportunidade. Vamos fazer com que esses instrumentos esses recursos, vamos assim falar, no Instagram, Facebook, né? Se bem que a grande galera agora está mais no Insta, né? Vamos fazer com que esse meio seja uma oportunidade de evangelização.
Deus nos deu um mandato missionário. Deus nos deu uma graça de profecia. E se Ele nos der essa graça de profecia, é porque Ele vai cumprir. E Ele cumpre através de quem? De nós que somos causas segundas. Ou seja, Deus ele alcança aos corações que estão hoje, especificamente dentro do mundo digital. Janine, é muito difícil? Pode ser que seja difícil, mas a gente não conta com a graça, né? A gente sempre diz, a graça a gente pode... a graça, a graça, a graça. A graça e a graça. Né? A graça de Deus que vai nos levar para o continente digital. A graça de Deus que vai fazer com que a nossa vida consagrada, né, seja sinal ao mundo. E você vocacionado, vocês não quer entrar na comunidade para ser postulante. Não, me perdoe. Você não quer entrar na comunidade porque achou lindo o sinal, meu Deus do céu, não tem nem na livraria para vender. Então, ou seja, eu vou entrar na comunidade porque enfim é um que eu vou usar. Não, não. Você entrou para consagrar sua vida a Deus. Consagrar, e a gente sabe, para nós como Shalom, a gente sempre diz, né? Aqui há em nós uma graça de eleição que Deus nos chama, né? E Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar a graça, sabe? Então, acredito muito, esse mandato missionário de Deus, gente, é uma confiança na graça e que Ele vai nos conduzir. Como começar? Só dizer uma coisa para você, Daiane, acho que você não vai nem acreditar que eu vou dizer. Olha, eu sou muito tímido, tá? sério. A missa de meio-dia. Não, mas ali a gente... Pronto, é ali. A gente pede a graça de Deus. Pronto, Senhor, vamos lá. Vinde Espírito Santo e começa a missa. Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. E vai. Né? Mas todas as vezes dá uma gaguejada, né? Mas vamos lá, é isso mesmo. Mas assim... Mas de uma forma muito simples, né? Eu sou muito tímido, gente, né? Olha, se minha mãe estiver assistindo essa live agora, ela vai dizer que é verdade. Daiane, quando eu era criança, só pra você ver, quando eu era criança, eu não atendia nem o telefone na minha casa. Por quê? Porque minha mãe dizia assim, menino, vai atender o telefone. Eu disse, mamãe, eu não vou não. Por que você não vai? Não, porque eu não sei quem é, né? E eu com certeza sei que não é pra mim, né? Só que no fundo era a timidez mesmo que não deixava. Aí, lógico, que Deus foi realizando a obra dele, né? Tô aqui, né? Morrendo de me tremer, estando aqui falando com você, não é para a multidão que está aqui, mas é pela evangelização, não é por mim, né? Se realmente fosse parar em mim, não Ave Maria, né? A coragem não existir, não. Não, Ave Maria. Não ia soprar, não, porque é ele que, realmente, é só ele que sopra. Só ele. Primeira vez também que me chamaram que é como você sempre fala, né? Pregar para outros, estar com as pessoas, falar para as pessoas, assim, pessoalmente, né, por mais que a gente fique nervoso, mas realmente é mais fácil, né, e talvez eu, pelo menos, nunca preguei para nenhuma multidão, né, nunca fui para um seminário de vida, alguma coisa assim, uma multidão, né, tinha ali aquelas pessoas. E aí, quando a gente para pensar que talvez fazer a leitura na missa vai ter, hoje em dia, né, graças a Deus com a abertura das igrejas, caiu bastante a audiência das missas, né? As pessoas estão indo na missa presencial, mas no início, quem lembra, eram 3, 4 mil pessoas participando da missa, e eu, meu Deus, eu vou fazer a leitura, eu vou comentar para 3, 4 mil pessoas, se eu errar, vou virar meme. Nosso maior medo, às vezes, é até virar meme, né? Mas realmente Deus vai nos lançando nesse continente digital e não tem mais como voltar. E às vezes, também, Janine, a gente coloca uma frase, umas frases, não precisa nem ter, mas eu não sei mexer, não sei colocar, editar foto, não sei tirar foto, não sei isso, não sei aquilo. Mas você colocar uma foto ali, uma foto não, mas uma frase no seu status, ou no history do Instagram, a gente não tem noção da onde pode chegar essa frase, o poder mesmo que Deus pode operar ali através só de uma singela abertura do seu coração. Sim. Ali para mostrar algo. Sim. Temos muitas experiências e testemunhos com isso, né? É algo muito simples, né, Daiane? Assim, a gente também, se a gente parar assim para pensar, poxa, o que é que eu vou dar, né? Na verdade não é o que eu vou dar, mas é passar a experiência. E é simples, porque Deus é simples, né? A gente às vezes pensa tanta coisa por fazendo, não, Deus é simples, né? Como você dizendo, até uma frase, né? Uma frase que evangelize, né? Porque enfim, eu estou partilhando ali a experiência, né? Daiane, só contar uma coisa rapidinho, assim, um vídeo que eu vi esses dias, também no Instagram,
Era assim, era um conto de uma vida inteira de uma pessoa, sabe? A pessoa, desde criança, né, ela vinha correndo durante um caminho e, à medida que ela ia correndo, ela ia recolhendo nos braços dela um montante de dinheiro, assim, muito dinheiro. E ao final, e assim, detalhe, e atrás o sol também nascendo, e à medida que ele ia correndo, ia crescendo, e o sol ia se pôr e ele ia envelhecendo, né? E quando ele chegava no fim, tinha lá, fim. E de repente ele parou com um monte de dinheiro na mão e olhou o fim. E o sol se pondo. E o vídeo termina, né? Eu achei muito interessante. E isso não foi um vídeo de alguém de dentro da igreja, não. Foi um desses, às vezes, conteúdos que a gente vê assim de propaganda mesmo, né? E eu achei muito interessante o valor da pessoa nesse entendimento, porque a pessoa chegou até o final da vida dela, juntou tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, e de repente se deparou com um fim. E aí, né? Nossa, eu fiquei refletindo sobre aquilo, né? Muito tempo. Meu Deus, né? Como vai ser o final da minha vida? Será que eu vou ter juntado talvez muitos tesouros e não juntei para mim a vontade de Deus, a graça de Deus, né? A alegria de pertencer a Deus numa vida consagrada, sabe? Isso me levou muito a questionar. E detalhe, não era de ninguém da igreja, não era de ninguém assim, da comunidade. Não, não era, sabe? Mas coisas simples, que eu posso colocar uma frase que pode converter a tantos. Na verdade, eu não vou converter ninguém, né? Mas a própria ação de Deus, né? Que se utiliza e que vai talvez tocar aquele coração, né? E outra coisa também que eu lembrei, né? A gente sabe que tem muitas pessoas fazendo lives nesse tempo, né? Muitas pessoas fazendo lives, né? Será que também Deus não inquieta também o coração, né? De alguém, né? Ah, Janine, parece que eu vou ter agora precisar daquele conteúdo, daquela produção todinha. Mas às vezes a produção está ali escondida numa vida de oração e Deus apenas quer que você partilhe a experiência da sua oração pessoal, né? Talvez Deus quer que você partilhe a experiência daquele dia que você rezou com a palavra. Na verdade, somos chamados a rezar todos os dias, fazendo nosso estudo bíblico, e Deus quer que você partilhe, né? E quem sabe, aquela pessoa que talvez nunca esperava de você dar aquele testemunho, pá, você impacta partilhando nas redes, sabe? Então é simples, gente, é simples. É simples, é partilhar a nossa vida com os outros, né? Não precisa de... Ontem, pelo menos ontem eu tive uma experiência, gosto muito de Rosa de Saron, né? E eu tava trabalhando e escutando uma música, assim, que realmente fala muito, né? De quando eu me converti, que eu ouvia muito, tive uma experiência com Deus, eu ouvia muito essa música. E eu nunca tinha prestado atenção numa frase dela, eu, olha aqui. Aí veio, né? Vou colocar no Instagram, né? Vou compartilhar aqui com o povo. Aí eu fui e coloquei no Instagram. Apareceu 3 pessoas, tipo, compartilhando sobre aquilo que era uma frase, tem que lembrar agora a frase, qual era. Mas enfim, resumindo, ela dizia, né, para que é no escuro que se aprende a ver, de uma música do Rosa de Saron. Então, no escuro, né, não agarre, eu coloquei lá, não agarre, não deixe de segurar a mão de Deus, né, não solte por nada. E aí veio pessoas partilhar comigo, pedindo oração por conta de um tempo que ela tá vivendo, pedindo oração porque o pai tá internado, porque conhece uma pessoa que está passando por aquela situação, porque ela está desempregada. Então foram coisas assim muito simples, com uma frase que Deus, que o Espírito Santo vai te inspirar. Ele nos inspira na evangelização. E se hoje nós temos uma rede social, toda a nossa vida não é para Deus, toda a nossa vida não é para a evangelização, sendo Shalom ou não, nós como batizados, né, nós temos esse mandato missionário, todos nós temos esse mandato missionário. Então toda a nossa vida é para Deus, toda a nossa vida é para a evangelização. Então por que não utilizar minhas redes sociais também para evangelizar? Então um status simples do WhatsApp, a gente não tem noção de onde isso pode nos levar, né? Nós não temos noção. Isso, pelo menos para mim, esse mandato missionário, esse missão, essa ousadia na evangelização, a criatividade. E aí, o Espírito está falando para eu fazer isso, então eu vou fazer isso. É uma das coisas que mais me encheu os olhos, assim, dentro da comunidade, sabe? Quando eu fui me aproximando, tendo uma experiência também, com carisma. E ali também eu fui vendo, né, que Deus também me chamava
a esta vocação que realmente sempre nos tira, né? E nos envia. Como que foi esse processo para você, Janine, de identificação com o carisma Shalom? O que mais chamou a atenção? Daiane, eu tinha partilhado, né, da minha experiência com Deus com os meus 18 anos, né? Ano de 2008, né? Só para o pessoal que deve estar calculando minha idade, né? Que eu disse o ano de 2008. Tenho 31 anos, né? Me sinto super jovem também, né? É jovem, é jovem. Mas assim, a identificação com carisma, em 2008 eu já frequentava o grupo de oração da Renovação Carismática. Mas fruto assim, eu digo que é fruto da convivência com a minha irmã, porque eu tenho uma irmã que é da comunidade Aliança, lá em Caicó, né? E ela sempre falava da comunidade, né? Falava para mim da comunidade e tudo. Foi então que eu fui no acampamento de jovens, no Acampus, né? Foi o primeiro Acampus que teve lá em Caicó. E aí foi quando eu tive o contato com o carisma, né? Pela primeira vez. E aí alguns irmãos da missão de Patos, na Paraíba, né, que era a missão mais próxima lá da minha cidade, foram pregar o Acampus, foram conduzir lá os momentos e tudo, né? Depois daí, eu fui procurando conhecer mais o carisma, conhecer mais como era o processo, né? Poxa, tem consagrados, vixe, eles vão em missão, vixe, existem duas realidades, comunidade de vida e aliança, né? Fui descobrindo. E essa identificação foi se dando ali, Daiane, nesse, vamos dizer assim, nesse toque com carisma, sabe? Eu achava muito interessante porque, na verdade, eu achava muito legal mesmo a forma como a gente bate palma. Como nós batemos palma. Primeiro, ninguém nunca deu aula pra gente, né? Se você for colocar... Eu vou falar a mesma coisa. Se você for colocar... Vamos lá, vamos parar para contar quantos tipos de modalidades de palmas temos, não cabe na mão, né? Mais de um jeito de bater palma. Sabe, isso me chamava atenção. Me chamava atenção a forma do louvor. Foi a primeira vez que eu escutei falar do amor esponsal, né? E eu lembro muitas vezes, uma vez que eu também fui para a missa no convento das Clarissas, que tem lá em Caicó, e logo quando eu entrei na capelinha lá da igreja, na capelinha lá delas, né? Na verdade, na capela que abre para o público, né? A igrejinha que abre para o público, tinha lá um mural dizendo assim: aqui nós vivemos o amor esponsal. Eu achei muito belo. Aí eu falei assim, poxa, no Shalom também se vive isso aí, né? Então, essa dinâmica de ir entendendo que eu sou chamado a ser alma esposa de Cristo, o louvor, a evangelização, a vida de oração, porque, enfim, a gente sabe, né? Somos fracos, vasos de argila, miseráveis, mas sustentados através de uma vida íntima com Deus, né? Através de uma vida íntima, uma vida de relação com Deus, e que também foi me cativando, sabe? Então, assim, a identificação com carisma foi aos poucos, fui percebendo o testemunho dos irmãos que estavam ali, que eu fui conhecendo, a oportunidade de perguntar, né? Primeira vez que eu vi uma pregação do Moisés foi no CJS de 2008, em Natal, né? Também foi a primeira vez que eu tive contato com ele, com a Amy, também, através das pregações. Eu fiquei vendo assim, meu Deus, esse carisma aqui, ele não tem outra coisa que defina ele que se não for um carisma santo, porque foi criado por Deus, sabe? Então, assim, Daiane, foi muito simples, né? A identificação com carisma para mim foi identificar-se com aquilo que era o cotidiano da comunidade, vamos assim dizer, o ritmo da comunidade através dos membros, mas que muita coisa foi se encaixando, sabe? E isso foi se concretizando ainda mais no meu vocacional, porque quando eu comecei o vocacional, eu fui assim, poxa, Deus me chama isso aqui, Deus está me chamando isso aqui, essa forma de viver, essa forma de agradar a Deus, essa forma de me consagrar a Ele, essa forma de testemunhá-lo, sabe? Então, hoje, fazendo uma leitura, né, de tudo isso, eu posso só apenas te dizer, obrigado, Senhor, por me teres escolhido, né? Obrigado, Senhor, por me teres escolhido para esta magnífica vocação, né? E talvez, eu já tentei, Daiane, até inclusive fazer assim, poxa, onde é que eu estaria se eu não estivesse hoje na comunidade, sabe?
onde é que eu estaria, né? Poxa, eu tento pensar, eu digo assim, meu Deus, né? Com certeza em Deus eu não estaria, né? Se eu não estivesse na comunidade. Porque eu fui entendendo que Deus me chamou a essa vida consagrada, né? E se a partir do momento que eu entendo que Ele me chamou a essa vida consagrada, é aqui, né? É aqui que vai se firmando o meu desejo pela santidade, é aqui que vai se firmando o meu caminho para o céu, que começa hoje, começa agora, né? Então você que é vocacionado, né? Que você... Janine, eu acabei de começar vocacional. Não, Janine, eu já sou V3, né? Porque os vocacionados eles botam um título, né? V3, V5, né? Vocacionado de 5º ano. Né? Não, eu sou V4, né? Enfim, Deus te chama, Deus te elege, Deus te quer, né? Escute, apure os seus ouvidos, afine o seu coração, porque Ele sabe para onde está te conduzindo, né? Então, se abra à condução de Deus. E a identificação com carisma, né, não é simplesmente, como eu disse agorinha, né? Vou ter um sinal no pescoço. Isso é a marca, sim, e sinal visível da nossa eleição. Mas muito mais do que isso é estar dentro da vontade de Deus. O carisma que se concretiza a cada dia dentro da vontade de Deus. E aí é só alegria, né? É só alegria porque, enfim, descobrimos que isso que nós viveremos, que nós queremos viver, na verdade, para sempre, já começa hoje. É estar dentro da vontade de Deus. Independente disso, compete a combates, compete lutas, compete tantas coisas, mas a certeza de felicidade só por estar na vontade de Deus, isso não... Enfim, você nunca encontrará em nenhum lugar, a não ser na vontade de Deus. Se a vontade de Deus para você vocacionar é esse caminho de santidade, através da vocação de Shalom, seja a comunidade de vida, seja a comunidade de aliança, ou até a própria obra, não tenha medo. E se tiver medo, como a Roneide RL, né, responsável local lá de Brasília, sempre diz, cresci assim, praticamente com ela, ouvindo ela falando isso. Se você tem medo, vá com medo mesmo assim. Vá com medo e vai explicando a graça, que aos poucos o Espírito Santo também vai retirando este medo e vai te impulsionando a dar a sua vida da maneira que Ele quer e que Ele vai forjando também no seu coração. E é sobre esse assunto, né, que também foram compostas outras 2 músicas, que é a música Meu Senhor e Meu Deus e Eu Sou do Meu Amar. Inclusive, se você ainda não viu os videoclipes dessa música, acessa, depois aqui da live, vai lá no canal do Missionário Shalom e coloca lá, já tem uma playlist lá do Vocacional e você vai assistir as 4 músicas que já foram lançadas e também os testemunhos que vêm atrelados a esta música. Se você já assistiu as 4, coloca aí no chat qual que você mais gostou e qual foi aquela, assim, eu pelo menos tenho uma, tá no meu caderno de oração, eu sempre volto rezando com ela. Qual foi aquela que Deus utilizou assim para atingir seu coração com gosto? E enquanto você vai colocando aí no chat, vamos acompanhar quem gravou pra gente essas 2 músicas. Foi os vocacionados, 2 vocacionados lá de Santo Amaro e também 2 irmãos da comunidade de vida lá de Salvador. Roda aí os VTs. Fala galera, eu sou a Amanda. Eu sou o Rafa. Nós somos vocacionados da Missão de Santo Amaro aqui de São Paulo.
fazendo proclamar, meu Senhor e meu Deus, eu confio em Ti. Meu Senhor e meu Deus, és tudo para mim. Meu Senhor e meu Deus, eu confio em Ti. Meu Senhor e meu Deus, és tudo para mim. Tudo para mim. Oh, se eu tocar teu coração e sentir ele pulsar, ressuscitando minha fé, me fazendo proclamar, meu Senhor e meu Deus, eu confio em Ti. Meu Senhor e meu Deus, és tudo para mim. Meu Senhor, eu confio em Ti. Meu Senhor e meu Deus, és tudo para mim. Shalom. O que teus olhos viram em mim? O que tanto te atrai a mim, Senhor? Um pobre, fraco e pecador, incapaz de ser fiel. Te entreguei o meu coração e em instantes tomei-te em tuas mãos. Não sou digno que confies em mim, mas insiste em me procurar. Nas ruas das minhas feridas, na escuridão que ninguém foi capaz de ir, nas vias das minhas paixões, ali sempre te encontrei, com o mesmo amor que um dia me desposou. Voltei para nunca mais te deixar, pois de todos os amores só o teu permanece em mim. Com
sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Voltei para nunca mais te deixar, pois de todos os amores só o teu permanece em mim. Consagro-me na doçura do teu infinito amor. Não quero mais olhar para trás, nunca mais voltar atrás, pois sou do meu amado e ele é meu. Obrigada. Agora vocês viram aí o Delano e a Adila da Missão de Salvador. E perdi o nome aqui. Rafa e os vocacionados. Rafa e Amanda, lá da Missão de Santa Mária. Muito obrigada. Essas duas músicas também, ó. Janine, corre. Quando acabar aqui, pega assim, faz um... Qual é o nome, né? A gente pega pra assistir tudo de uma vez. Pega esses 4 clipes que estão, além dos clipes estarem maravilhosos, os testemunhos também, tanto da comunidade de vida como da comunidade de aliança, mas as músicas maravilhosas para rezar. Nós estamos já caminhando para o nosso fim da nossa live. Se você ainda não acessou aqui, tá desse lado. Se você ainda não acessou o QR Code para ter ainda acesso a mais um informativo sobre a comunidade, também sobre esse tema de hoje, sobre a emissão, acesse agora. E também você não teve acesso às outras revistas, você também terá acesso. E para saber mais ainda sobre o que é essa vocação, você pode acessar o nosso portal conshalom.org. Lá tem muito material que nos surpreende todos os dias. Não só material sobre a comunidade, sobre ser Shalom, sobre a vocação de Shalom, como também muitos materiais, muitas notícias, testemunhos de pessoas também que estão trilhando a vontade de Deus e foram surpreendidas também por Ele. Janine, esse tempo aí que você está na comunidade, 10 anos, onde você lembra assim, o que mais te surpreendeu durante todo este caminho missionário? Projeto que Deus fez na sua vida. Na escuta. Ih, voltou. Eu não tô escutando. Não? Ai, voltou. Ixi, tomei tão susto agora. Ah, sim, agora sim. Daiane, olha, como eu partilhei assim dessa experiência que eu vivi em Aparecida, né? Eu acho que essa foi uma das maiores surpresas de Deus para mim, né? Porque tocou diretamente na minha oferta de vida, porque quando eu saí da casa dos meus pais, eu trazia dentro do meu coração que era pela igreja, pelos jovens, pelos pobres, pelos homens, pela minha família, né? E quando eu vi essa graça de Deus acontecendo, né, eu digo que posso dizer que fui muito surpreendido, porque quando a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Ele cuida dos nossos, né, da nossa família, de cada um de nós. Mas sem falar assim, né, todo dia sou surpreendido pela providência de Deus que me constrange, porque eu lembro uma vez a homilia do nosso arcebispo aqui, Dom José Antônio, ainda quando eu morava em Fortaleza, ele falando muito da misericórdia de Deus, né, que nós somos homens e mulheres, né, homens e mulheres que não merecem a misericórdia de Deus. Somos dignos de tal, vamos dizer assim, imerecimento, né, da graça de Deus. Mas Deus quis. Deus quis nos dar a sua graça. E por nos dar a sua graça, Ele nos conduz em sua providência. Mas é a providência de Deus que nunca deixou faltar nada. Nunca deixou faltar o cuidado dEle, né? Seja nas coisas simples,
né? Porque a gente também sempre associa a providência de Deus a sempre a alimentação, né? Aham. Não, mas a providência de Deus é Coisas tudo. materiais, a coisa É. que- Mas é isso e muito mais do que isso. A providência de Deus é a condução que Ele faz a cada momento da nossa vida. Estamos aqui vivendo essa live segundo a providência de Deus. Você vocacionado está participando dessa live agora segundo a providência de Deus. Então dizer que eu sou surpreendido a cada instante por essa providência. Sou surpreendido pela vida fraterna, né? Quantas vezes o meu irmão ele me evangeliza pelo cuidado que ele tem para comigo, né? E que me leva também a ter um cuidado para com ele, com os outros, né? E toda essa vida fraterna que transborda no cuidado para com a evangelização também, sabe? Então, assim, as surpresas de Deus, né? E eu sempre peço rezando isso, sabe, Daiane? Eu digo assim na minha oração: Senhor, me surpreende, né? Eu quero ser surpreendido por Ti, né? Não precisa ser coisas grandes, não, porque Ele já é o grande, né? Ele já é o Deus grande, né? Mas seja nas coisas pequenas. E isso não quer dizer que eu estou colocando Deus à prova, mas na verdade eu estou renovando minha confiança nas surpresas que Ele quer me dar. E pode ser que a surpresa dele não seja me dar nada, mas está dentro da providência de Deus. Está dentro da providência dele. Porque Ele quer que naquele dia ali eu faça também a minha renovação da confiança. A surpresa de ser talvez tirado até de mim mesmo, né? Porque muitas vezes eu posso me surpreender. Poxa, eu fiz isso. Poxa, eu fiz aquilo. Poxa, eu falei aquilo, né? Mas que de uma forma muito simples, a surpresa de Deus, ela me tira de mim, tira o melhor de mim, né? Para que eu possa dar, para que eu possa me ofertar, para que eu possa dizer a Deus: sim, Senhor, eu estou aqui, né? Pode me enviar. E que a surpresa da eleição, uma vez dada a nós, né? Que essa surpresa também seja sempre o sabor, né, da nossa vida missionária. Porque talvez a gente poderia dizer: poxa, quais são os motivos da minha vida missionária, né? É Ele mesmo, né? A minha maior motivação é Ele mesmo, né? Surpresa maior é Ele mesmo, né? A providência, quem conduz é Ele, sabe? Então eu digo assim: as surpresas de Deus eu peço todo dia, né? Que Ele me surpreenda e que me dê a graça também, a coragem de me surpreender, né? E ser surpreendido, na verdade, a graça de ser surpreendido, eu poder testemunhar também as surpresas, sabe? É simples, né? Acho que a partir do momento que a gente diz o sim a Deus, o resto Ele faz, né? Dado o sim, querendo corresponder, Ele faz, sabe? Então nos abramos à surpresa de Deus. Peça a Deus, né? Agora também não vai pedir surpresa assim: Senhor, eu quero o meu carro do ano, né? Aí também não dá, né? Senhor, eu quero aquele celular top que acabou de ser lançado. Não, também assim não é essa surpresa não, né? Ah, Senhor, eu quero dormir hoje e acordar com a casa que eu estava sonhando há tempos. Não, peraí, né, gente? Também vamos pedir coisas que estão dentro da vontade de Deus, né? E Ele há de nos dar segundo a sua vontade. Como que foi esse processo? Olhando ainda para a surpresa de Deus, o processo do caminho para o estado de vida. Pronto, vamos lá, para o estado de vida, né? Daiane, como comunidade, graças a Deus, Deus nos deu 3 estados de vida, né? Matrimônio, sacerdócio e celibato. E na época que eu saí do discipulado, né, eu havia partilhado já com o meu formador pessoal, né? O formador pessoal é aquela pessoa que te acompanha, né, que está ali te conduzindo dentro do caminho de santidade. E aí na formação pessoal tinha partilhado, né? Olha, eu tô achando aí que Deus está me chamando para um negocinho aí mais, né, mais estreito, né? Um caminho sacerdotal e tal. E aí eu partilhei isso com o meu formador pessoal, só que na época do discipulado, dentro da comunidade de vida, a gente vive o celibato formativo, né? Então é tempo de somente rezarmos, né? Aquele tempo mais de intimidade com Deus, que não quer dizer que Deus, na verdade, talvez ali Deus não possa ter falado. Fala, né? Deus fala, né? Fala a vida toda, né? Tudo bem, mas eu guardei no coração, né? E quando eu fui para a missão, né? Na época eu fui morar em Propriá, fui no discipulado de 2º ano, morar em Propriá. Na época eu fui para ser coordenador apostólico da missão. Amo demais, né? Aquele povo daquela cidade, né?
aquele povo assim, sabe, que acolhedor, aquele povo assim, poxa, entra aqui na minha casa, né? Então, assim, vivenciando lá esse tempo de missão, né, fui parando para escutar ainda mais a Deus. Fui querer escutar mais a Deus, né? E foi então que eu fui para o retiro de ingresso. Perdão, foi para o retiro dos candidatos ao seminário no ano seguinte. E aí foi quando o processo de escuta, de parar para escutar o que Deus tinha para me dizer, para me conduzir, aí mandei a carta, né, pedindo ingresso no seminário e foi aceito. Mas é um processo de escuta, né? Porque são duas coisas, Daiane, muito interessantes, eu acho que vale a pena até ressaltar aqui, que a nossa história de vida está ligada com a nossa vocação, né? Nossa história de vida nos joga para o nosso estado de vida, né? Então, assim, é uma leitura, né? Também não são coisas óbvias, né? A gente, poxa, então eu vivi isso, você aquilo. Não, não é, né? Eu acho que o que fundamenta, né, tudo isso, não vou dizer nenhuma novidade, o que fundamenta aqui é a experiência da oração. Pela experiência da oração, então, você faz o quê? Você une a sua história de vida, que é a sua história de salvação, e Deus concretiza e sela o seu chamado através de uma vocação, na verdade, um estado de vida, né? O seu estado de vida, seja ele matrimônio, celibato, sacerdócio. Ou seja, Deus sela, né, o chamado com a vivência do estado de vida. Mas é oração, gente. É oração. Lógico, tem gente que já entra por realidade da comunidade de aliança. Alguns irmãos que já entram casados, né? Padres. Justamente. Os padres que já entram também, tanto para a comunidade de vida quanto para a comunidade de aliança. Sabe? Então, assim, é interessante esse caminho formativo dentro da comunidade que o próprio Deus foi nos conduzindo para uma, vamos dizer assim, uma concretização daquilo ao qual nós fomos criados para ser, né? Hoje, o que é que eu sou hoje? Eu sou Janine, filho de Deus, celibatário. Shalom, né? Ou eu errei a sequência, né? Janine, Shalom, filho de Deus, celibatário. É dentro desse contexto aí, né? Não estou lembrado direito não, mas resumindo, né? Hoje estou vivendo assim, também trilhando um caminho de discernimento. Vale lembrar que o estado de vida se consuma quando for o dia, né? O dia do matrimônio se consumou, né? O dia da ordenação sacerdotal se consumou o estado de vida. No dia da consagração no celibato, nos votos perpétuos, se consumou o estado de vida, né? Então, assim, o vocacionado, meu Deus, Janine, então quer dizer que depois de eu entrar na comunidade eu ainda vou ter que passar um outro tempo rezando para descobrir o que Deus quer? É isso mesmo. A vida toda. A vida toda. Porque a gente quer viver a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é diária, né? Eu vou ser um sacerdote santo através da minha vida de oração. Eu vou ser um celibatário santo através da minha vida de oração. Eu vou ser um casal, vai ser um casal santo a partir de o quê? Onde aquela família deixa que Deus seja o centro, que Cristo seja o centro. Ou seja, é relacional. A nossa vida com Deus ela tem que ser de relação, para que eu seja aquilo, né? Para que eu testemunhe aquilo que sou, aquilo que eu fui criado a ser para o mundo, né? Então é constante oração, gente, constante oração. Uma coisa que eu também digo, Daiane, que em relação ao tempo do vocacional, né? Bem breve também, só abrindo um parêntese aqui nessa questão da vida de oração, foi porque foi no vocacional, de fato, que eu comecei a dar os primeiros passos na vida de oração. Daiane, olha, eu era muito preguiçoso, né? Era tímido e preguiçoso, pronto, melhor ainda, né? Olha, como um bom nordestino, né? Os nordestinos aqui, eu acho que com certeza vão dizer, com certeza isso aqui, olha, é verdade, Janine. Como um bom nordestino, a gente gosta de uma rede, né? A gente gosta de se balançar numa rede incrível, né? Mas eu passava o dia todo na rede, né? Fazia tudo na rede, estudava na rede. Quando fui rezar pela primeira vez, rezei dentro de uma rede, me balançando. No final, terminei dormindo, né? Mas, sabe, até nisso Deus se utilizou, né? Para me tirar também dos meus comodismos, né? Me tirar também daquilo que para mim era muito fácil viver, sabe? E que fui dando os primeiros passos. Mas eu precisava dar os primeiros passos. Porque se eu não desse, quem vai dar por mim?
Eu tenho meu pastor do grupo de oração, eu tenho meu acompanhador vocacional, que vão dar os passos comigo, mas ele não pode dar o passo que eu preciso dar. A isso sim sou eu e Deus. Então, reze, reze e reze, né? Porque a gente precisa cultivar essa nossa vida de oração. E isso, volta lá para o início, vamos ser surpreendidos por Deus. E isso Deus vai nos mostrar a cada instante aquilo a qual nós fomos criados para ser, né? Então tudo está dentro do mistério da relação com Deus, o mistério da vida de oração, né? Bendito seja Deus por todo esse caminho, né? É um caminho, a gente pode dizer assim, poxa, Janine, é um caminho de subida, né? Às vezes alto, né? Às vezes até pedregoso, né? Mas tenha certeza, a gente demorado, talvez está durando anos, mas a gente sabe que a gente está caminhando, pelo menos subindo para o céu, né? Pior seria do que se a gente estivesse voltando para trás, sabe? Voltando para trás. E para encerrar mesmo agora, né? Eu vi um post ainda há pouco, dizendo assim, né? Era uma foto de um, assim, né? No chão escrito, fui ser feliz e não volto mais, né? Fui ser feliz e não volto mais. E aí, vocacionado, você quer ser feliz? Então diga para Deus, Senhor, hoje eu dou meu sim. Eu quero viver a tua vontade. Contigo eu vou ser feliz e eu não quero voltar mais atrás. E mais uma dica, vocacionados, reze, 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 reze. Nunca deixe de rezar. E esse é o tempo propício, como o Jennifer falou, né? De você aprender a rezar. E aí, eu já estou na metade do vocacional, já estou no meu terceiro, quarto ano de vocacional, não consigo, não sei ainda. Você tem o seu acompanhador. Se você não é vocacionado, mas pertence à obra Shalom, grupo de oração, você tem o seu acompanhador no grupo de oração. Não faço parte de nada do Shalom. Você tem um sacerdote, alguém de mais experiência, que pode te ensinar a rezar e vai te ensinar a rezar. Assim como o bom pastor Jesus também fez aos seus discípulos, esse também faz parte também do nosso mandato missionário, né? Tudo isso engloba. Então, reze, reze, reze e reze, porque realmente é na oração, como o Jennifer foi falando, que nós somos surpreendidos e que Deus fala muito ao nosso coração e sempre, e todos os dias. É ali na oração que Ele que vai nos enviar em missão todos os dias, para sempre. Janine, muito obrigada. Espero que essa seja a primeira, viu? Quem sabe aí aparece coisa nova também, Deus te surpreenda também, né? Aqui na comunidade, vai que, né? Será aí, Daiane? Ei, mas eu que agradeço, viu, a oportunidade, ao pessoal também da assessoria vocacional, né, ao pessoal, assim, né, todo mundo, eu agradeço mesmo a oportunidade, né, é bom a gente partilhar um pouco da nossa vida, né, é sempre bom a gente partilhar os feitos de Deus, né, a gente aqui não vem partilhar de nós, né, a gente vem partilhar dos feitos de Deus em nós, sabe, então muito obrigado, Daiane, obrigado a todo mundo, e obrigado a você, vocacionado, persista, perseverança, vamos lá, viu, vai dar certo, vamos confiar que Deus vai providenciar tudo para que você seja santo. Queira ser santo, viu? E conte também com as minhas orações. Estarei rezando por você, estarei colocando você nas minhas intenções para que você busque a vontade de Deus e seja santo. Santo, santo. Deus te abençoe, viu? Shalom. Obrigadão, Daiane. Depois dessa, não tem, anota lá, gente. Leva isso aí para oração também. Tudo que o Janine foi falando essa noite aqui, porque o negócio foi bom. E se você deseja conhecer mais, não se esqueça de acessar livrariashalom.org também e ter acesso também a todos os títulos que o Vocacional preparou para você. Então, nós nos vemos na próxima live. E se Deus quiser, se Deus permitir também, mais um lançamento de um clipe do Missionário Shalom para a campanha vocacional Shalom 2021. Uma graça novamente estar com vocês e nós nos encontramos na próxima live. Fica atento lá no Instagram, @vocacionalshalom oficial, que lá a galera da assessoria vocacional vai te avisar também, vai publicar quando será a próxima live e quem será também o nosso próximo convidado. Você tem sugestões de convidados? Quer saber mais sobre a vocação? Quer saber mais sobre alguém específico? Como foi a experiência de Deus de alguma pessoa? Tem sugestão de convidados? Coloca lá também no Instagram do Vocacional Shalom Oficial. E a gente se vê na próxima live. Deus os abençoe, Shalom e até a próxima.
conhece as áreas do seu ser? Você sabe, por exemplo, o que é a memória da alma? Ou a memória espiritual? Você sabe, por exemplo, como a sua inteligência pode ajudar você a ser santo? Você sabe o papel da razão na sua maturidade humana? O papel da razão no seu caminho para a santidade? Nós vamos falar sobre isso nos dias 1º e 2 de maio, este ano. Nós estaremos juntos para esse assunto tão fascinante que são as áreas do ser. Te espero lá. Dentro de mim, assim, foi uma grande revolução, né? Assim, porque, de fato, comecei a enxergar aquelas pessoas que estavam nas ruas, comecei a saber o nome, comecei a ver o rosto de cada um. Então, para mim, o que mudou foi tirar o meu olhar de indiferença e agora eu enxergar, né? De fato, enxergar aquela pessoa que está numa situação crítica, numa situação de rua, que muitas vezes não foi ela que escolheu estar ali, né? Muitas vezes não foi ela que escolheu estar ali. E hoje, assim, o que mudou em mim é ter esse olhar de compaixão, de fato, enxergar o outro.